Querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui num lugar agradável, aonde que nós sentimos a sua presença, que é aqui na sua santa casa. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa estar envolvendo a cada um de nós que estamos aqui, porque nós precisamos muito de Ti. E nós estamos aqui falando, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua misericórdia para conosco. Nós queremos também que o Senhor sempre esteja falando conosco em todos os lugares onde nós estamos, que o Santo Espírito possa estar aliviando nossas dores, nos ajudando a entender o que nós precisamos fazer para agradar, engrandecer e louvar o Teu santo nome em todo o tempo. Nesse momento também nós estamos aqui para um culto, onde que nós vamos abrir a Tua palavra, nós vamos ouvir a Tua voz, e nós queremos, Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos e sendo envolvidos, Senhor, mais uma vez, porque o Seu Santo Espírito fale a nós, baixinho ou alto, mas que fale a nós aquilo que nós devemos de fazer para poder estar nos preparando para encontrar com o Senhor e também estar presente no dia da Tua volta, no lado direito, onde que nós queremos estar para ser levados para o céu. Pedimos, Senhor, que possa estar com o irmão Moacir, que vai trazer a mensagem, que mais uma vez possa usá-lo para trazer essa mensagem que vem do céu para nós. Perdoa nossos pecados, esteja abençoando a cada um dos irmãos, nossos visitantes, e aquelas pessoas que também não estão aqui porque estão passando algum problema, que estão preocupados com algum problema. Nós citamos alguns nomes ali no preparo. Que o Senhor possa estar com essas pessoas, com a família da Mércia, da Keren, as pessoas que estão com dificuldades aqui na nossa igreja, que possam ser não somente observadas, mas ajudadas e estar contemplando a Tua face também nesse momento difícil. Esteja abençoando a Tua igreja. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que lindo, mas que maravilha! Isa, você trouxe seu dízimo. Parabéns, que lindo. Jesus está feliz com você. Bom dia. Dá para você chegar mais pertinho, Isa? Você está tão longe. Eu acho que o nosso amiguinho não vai te morder. Aliás, como que é seu nome? João. João, seja bem-vindo. E você? Sofia. Ai, Sofia, seja bem-vinda. E vocês também, Aninha e Isabel. Tudo bem com vocês? Então, eu vou contar uma história para vocês. Na verdade, eu não vou contar. Eu vou parafrasear e vocês vão me ajudar, porque vocês conhecem essa história, tá bom? Essa história, ela está lá em Gênesis 41, 15, que diz assim: Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Vocês já tiveram algum sonho que vocês queriam saber o que significava? Já, Ana? Você não, Sofia? E você, João? Já? E você? Também não. Às vezes a gente sonha com algumas coisas que a gente pensa, né? O que esse sonho significa? E então, José, ele teve a oportunidade de interpretar um sonho para um rei. Mas aqui também nos diz que toda pessoa que se permite ser usada por Deus pode fazer muitas coisas legais, muitas coisas boas em nome de Jesus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. E José, ele era um rapaz que ele sofreu bastante. Ele tinha uns irmãos que eram muito ciumentos. Vocês têm irmãos? Vocês são irmãos? Ah, João, você tem ciúmes da Sofia ou a Sofia tem ciúmes do João? Não consegui entender ainda. Tá bom, entendi. Você tem irmão? Você tem ciúmes dele? Sério? Porque ele é bonitão, mas você também é bonitona. Há outras coisas, nem fale, é melhor nem falar. E você, Aninha? Ah, você? Então você tem ciúme de você mesmo. Nossa, gente, tá aí. Eu não tenho ciúmes porque meus irmãos são tudo maiores, eu sou a menor, eu sempre fiquei sozinha, então, se eu tiver ciúmes é de mim mesma, né? Se minha mãe deixasse, ele ia quebrar um prato de vidro na minha cabeça. Sério? Nossa, então o amor de vocês é muito grande, né? E José era mais ou menos assim. José tinha uns irmãos que tinham ciúme dele de tudo, mas de tudo. Dele ser amoroso com o pai dele, dele ajudar o pai, dele ganhar uma roupa, dele ganhar um tênis, qualquer coisa, os irmãos morriam de ciúmes de José. E aí eles um dia venderam José, e José se tornou um escravo.
E foi muito triste, porque ele ficou longe da família, do pai, de tudo. Depois lá, ele foi vendido de novo. E Faraó comprou ele, ele foi para a casa de Faraó, ele se tornou uma pessoa bem importante e ele ficou feliz. Mas lá dentro da casa do Faraó, de Potifar, né? O que aconteceu? A mulher dele era terrível e ela tinha ciúmes de José, porque ele era bonitão, fortão, né? Chamava atenção e aquela mulher era danadinha. E ela fez uma coisa ruim para José e José foi parar lá na prisão. Então José sofreu bastante. Mas sabe quem sempre estava com ele? Jesus. Sabe quem sempre pode estar com vocês? Jesus, cuidando. E lá na prisão, José interpretou 2 sonhos. E então ele falou assim, olha, quando vocês saírem daqui, vocês lembrem de mim. E passou um tempo, aquele homem lembrou de José. E então José foi trabalhar para o rei. Um dia o rei teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas bem gordas, bem bonitas, e elas comiam comidinha, e elas engordavam. Vocês conhecem vacas, né? Conhece, João? Vaquinhas? Então. Só que, de repente, surgia do nada 7 vacas bem magrinhas. Era horrível de ver aquelas vacas magras. E, de repente, elas pegaram e comeram aquelas vacas gordas. E elas continuaram magras e feias. Esse foi o sonho do rei. Nossa, o rei ficou muito perturbado com aquele sonho. Mas, como se não bastasse, ele sonhou com milho. Nossa, eu amo milho. Vocês gostam de milho? Gosta de milho? O que você mais gosta de milho? Não sabe. E você, Ana? Milho cozido, bolo, pamonha, farofa de milho? É tudo muito bom, né? Surgiram espigas, umas espigas bem bonitas. Sabe aquela espiga que tem os dentinhos bem gordinhos, que a gente ama comer assim? Uma delícia. Só que, daqui a pouco, surgiu umas espigas magrinha, mirrada, feia, horrorosa, e elas comiam aquelas gordas. E elas ficavam feias de novo. E aí o rei ficou perturbado. Nossa, eu quero saber o que significa isso. O que significa isso? E aí ele começou a ficar brabo, nervoso, irritado no reino dele com todo mundo. Aí alguém falou assim, eu conheço um homem chamado José e ele interpreta sonho. Mas ele está lá na prisão. Daí o rei falou, não, traga esse homem aqui, eu preciso conversar com ele imediatamente. Deram um banho em José, cortaram o cabelo dele, passaram um perfuminho, uma roupa bonita, e ele foi até o rei. Chegou lá, o rei contou para ele, ele falou assim, olha, eu não sei interpretar, mas o meu Deus vai dar a resposta. Pode ficar bem tranquilo que eu vou orar a ele e ele vai dar a resposta. E foi o que aconteceu, né? Aquela cena significava que eles iam passar 7 anos com muita comida, muita fartura. E depois 7 anos eles iam passar fome. Era essa a interpretação do sonho. E José fez isso porque ele se colocou nas mãos de Jesus e Jesus deu a interpretação. Então, se acontecer alguma coisa na vida de vocês, se coloquem na mão de Jesus. Jesus está preocupado. Se você está querendo um tênis novo, ele se interessa. Jesus está preocupado se você quer uma bicicleta nova, ele também está. Jesus está preocupado se você quer tirar uma nota melhor na prova, também está. E você? Eu queria ter uma Vicky. Uma Vicky? É uma bicicleta. Peça para Jesus, Senhor, dê trabalho para o meu pai, para minha mãe, dê dinheirinho para o meu pai e minha mãe, e seja uma boa filha, obediente. Porque assim, nós não podemos só pedir as coisas, mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte, né? Às vezes a gente pede umas coisas para ele e daí não contribui, daí fica difícil ele dar para a gente, né? Mas tenham fé que ele pode dar todas as coisas para nós, certo? Vamos orar? Então feche os olhinhos que eu vou orar. Nosso bondoso Deus, amado Pai. Senhor, aqui estamos na Tua casa, entregando o nosso coração a Ti, pedindo para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes a Ti. Que nós possamos ser bons amigos, bons filhos, que nós venhamos a ser pessoas que contribuem para o bem.
Abençoe essas crianças que aqui estão, o João, a Sofia, a Ana e a Isa. Que o Senhor esteja com eles. E se for da tua vontade, que o Senhor também realize os sonhos que eles têm, se for para o bem deles. Em nome de Jesus, amém. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua santa casa, no teu santo dia e na certeza da tua santa presença. Que o teu santo e bom Espírito esteja conosco nesta manhã e que esse culto seja inteiramente para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Meu Deus. Só eu que estou com frio? Para cá, né? Muito bom. Eu espero em Deus que vocês tenham passado uma semana agradável, uma semana excelente. Se a tua semana não foi aquela que você pretendia que fosse, confie em Deus, que Deus fará o melhor a cada um de nós. Como nós estudamos na lição essa semana aqui, né? Deus sempre está presente juntamente com os seus filhos. Então, que você tenha um culto maravilhoso e você que nos assiste também, tenha um bom dia, ou a hora que você está assistindo aí, que Deus te abençoe você e a sua família. Irmãos, pegue sua Bíblia. Abrem Apocalipse. Nós estamos estudando na Escola Sabatina sobre símbolos, emblemas, coisas meio difíceis da Bíblia, né? Então nós vamos ver hoje aqui uma interpretação de um verso, o que ele nos diz. Apocalipse 11 e o verso 8. Pode pegar, pode abrir. Quanto o tempo mais vai passar, mais vai esquentar, melhor vai ficar para nós. Apocalipse 11 e o verso 8. Amém? Vamos ler lá então. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Pergunto: Cristo foi crucificado em Sodoma e Egito? E como é que está falando que ele foi crucificado em Sodoma e Egito? Aqui. Como é que vamos fazer essa interpretação agora aqui? E ainda mais numa praça. Para nós entendermos esse verso aqui, eu vou ter que contar uma longa história para vocês agora, até chegar lá. Podia contar na hora, né? Mas não. Vamos aqui à interpretação. Se não ligar, ele não funciona. Muito bem, Sodoma e Gomorra. Vamos ler essa passagem de Lucas 17, verso 26 a 30. Porque nós encontramos Sodoma aqui, vamos falar de Egito. Será que esse Egito é o que está aqui mesmo? Lucas 17, e o verso 26 até 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. 30 e último. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Muito bem. Vamos entender um pouquinho aqui a respeito da cidade de Sodoma aqui. Vou ler para vocês aqui. Vou ficar um pouquinho de costa para vocês, melhor para mim daqui. Como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão, achava-se Sodoma situada em uma planície que era como o jardim do Senhor. Pode então entender como é que é a Sodoma? Pensamos assim, como ela foi destruída por causa do pecado, então Sodoma seria uma coisa terrível, uma cidade assim horrível. Pelo contrário, ela aqui é comparada ao jardim do Éden. Se nós entendemos o jardim do Éden que é uma coisa perfeição, então Sodoma seria quase assim uma cidade perfeita para você morar. Mas, pela sua fertilidade e beleza, ali florescia luxuriante vegetação dos tópicos, ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos e gados cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam os seus palácios, e as cavernas do deserto traziam seus abastecimentos de coisas preciosas que lhe supriam os mercados. Com poucas preocupações ou trabalho,
toda a necessidade da vida podia ser suprida. E o ano inteiro parecia um ciclo de quê? De festa. Eles eram um povo ricos. Eles eram praticamente o quê? Sustentados. Pouca coisa tinham que fazer. E aí é o problema. Ezequiel 16, verso 49, diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã soberba. Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e honestidade. Quer dizer, elas pensavam em si mesma, mas elas tinham que fartura de tudo. O amor ao prazer era favorecido, está errado ali, pela riqueza e lazer, e o povo entregou-se à satisfação sexual. Nada mais desejava entre os homens riqueza e lazer, e contudo essas coisas dão origem ao pecado que acarretaram a destruição das cidades da planície. A sua vida inútil, ociosa, tornou-se presa das tentações de Satanás, e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânica em vez de divino. A ociosidade e a maior maldição que pode cair ao homem. Satanás fica em emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos e cujo tempo vago lhe dá oportunidade. Ele nunca é mais bem sucedido do que quando vem aos homens em suas horas ociosas. O que Satanás mais prende as pessoas, mais quer atacar? Na ociosidade. Quando a pessoa está sem muito o que fazer. Você já se pegou, você sozinho em casa, de repente você estava nervoso com você mesmo? Daí você fala assim, mas eu... Porque sem fazer nada, a tua mente começa a fazer o quê? A vagar. O que estava acontecendo com eles. E aí Satanás dá o quê? Um empurrãozinho ali assim, e aí você começa a pensar coisas que nem aconteceram. E você começa a ficar nervoso com coisas que nem aconteceu. É onde Satanás mais pega. E o povo estava exatamente nesse ponto aqui. E aí onde Satanás colocou aqui, na vida das pessoas, na ociosidade, a sexualidade. Ou coisas que não deviam estar fazendo, começaram a fazer aqui. E a oportunidade que Satanás tem. Muito bem. Jamais podemos ser salvos na indolência e na inatividade. Não há pessoas verdadeiramente convertidas que vivem uma vida inútil e ociosa. Tipo assim, não precisa fazer mais nada para a igreja. Tem tanta coisa a ser feita, como foi falado na missão aqui. Manda vídeo, manda áudio, faz uma oração para uma pessoa que está doente, manda coisa. Agora, se nós não ficarmos fazendo nada aqui assim, não tem como ser salvo. Por isso que tem a pergunta aqui, ó, a igreja tem uma missão, a missão tem uma igreja. Você come mais porque é fresquinho você come mais. Vende mais porque é gostoso. Quando Cristo deu aos seus discípulos, deu o que? Uma missão. E a missão tem hoje uma igreja. Mas a igreja de Deus tem uma missão. Então nós não estamos aqui para se reunir na igreja aqui como fosse um clube. E vamos para casa e nada mais fazemos. Nós temos uma missão que foi dada antes. E essa missão tornou-se aqui essa igreja. E essa igreja se reúne para nós cumprirmos essa missão. E de qualquer maneira, de qualquer forma, nós estamos envolvidos nessa missão aqui. Coisa que eles não estavam fazendo. Em Sodoma havia regozijo e orgias, banquetes e bebedice. As mais vis brutais paixões não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e sua lei, e deleitava-se em suas ações de violência. Eles eram um povo o quê? Violento. E eles estavam longe das coisas de Deus, das paixões de Deus, e não eram refreados. Quanto mais passava, pior ficava ficando. E eu pergunto a vocês, nós estamos indo na direção de Sodoma, o povo sim ou não? Nós não, o povo, o mundo hoje sim ou não? Sim. Tranque alguém no trânsito. Geralmente você vai levar um grande xingão aqui. As pessoas hoje estão se tornando o quê? Violentas. Olha só. Homem é morto por furar fila de um posto de combustível. Nós estávamos na classe aqui, o Pepe me contou que essa semana passada, não estou lembrado que você me contou ali assim, né? Que um caminhoneiro matou 2 por querer furar a fila. Então, uma vez faltou combustível, nós tínhamos essa fila aqui, interminável aqui, e um senhorzinho de certa idade falou assim, eu tenho preferência porque minha idade requer que eu não precise ficar na fila. E eu disse, não, o combustível é meu.
E acabou o quê? Matando aquele senhor por querer, por gasolina. Não era por comida, não é por nada. Foi por gasolina. Saque em supermercado após a derrota do Brasil em Aracaju. Quer dizer, o Brasil perdeu, fazer o quê? Vamos saquear lá o supermercado. O Brasil está tão feio no futebol aqui que os supermercados estão fechando as portas, se pegar essa moda aqui, né? Está perdendo tudo. Olha que moda aqui, pessoa violenta aqui. Pessoas morrem em saque de supermercado, vamos saquear aqui assim. Aí foi saqueado, a pessoa acabou morrendo. Então vemos um mundo hoje violento. Sodomia, prática sexual entre dois indivíduos do mesmo sexo. Da dicionário da linguagem faz assim. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades e vizinhas que havia se tornado entregue à fornicação, estavam namorando apenas, mas também estavam tendo ato sexual. Isso é fornicação, não é traição, é fornicação. Com aqueles e indo após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, Judas 7. E condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, pondo de volta exemplo aos que vivem impiamente. Pedro fala isso aqui, 1 e 2 Pedro 2, verso 6. Mas esses como brutos irracionais. Quem nós tratamos que são irracionais? Os animais. Tratamos com irracionais. Mas aqui Pedro também fala que eles eram irracionais no comportamento. Podemos ter ideia como é que aquele povo então era? Que segue a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemavam que não entendem. Perecerão em sua corrupção, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração, exercitando na avareza, filhos do quê? Da maldição. Era um povo bastante complicado aqui. Se tratava por irracionais do que eles faziam aqui. Gostavam do pecado, planejavam o pecado. O aspecto do seu rosto testificava contra eles. Publicavam os seus pecados. Como Sodoma, não os desestimulam. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Isaías 3, verso 9. O mais interessante aqui é que eles publicavam, eles falavam o pecado. Aqui ele praticar, consentir, contemplar o pecado era a mesma coisa. A pessoa, por exemplo, pecava, praticava o pecado, eles consentiu. É a mesma coisa assim, por exemplo, a mãe que vê um filho fazendo coisa errada, mas o filho é pequenininho, ela consente, nada deixa que faça. Depois tenta o que? Corrigir. Ou contempla o filho fazendo algo que errado e não faz nada. O povo era a mesma coisa. Obviamente que eles não tinham o Facebook para mostrar o pecado deles, nem Instagram, nem WhatsApp, nada. Mas a prática do pecado, eles publicavam aquilo que estavam fazendo, e para eles era uma coisa boa. Agora vamos ver algumas imagens aqui que talvez você choque vocês vão rir, eu não sei qual é a atitude de vocês aqui. O comportamento humano, a primeira coisa para nós aqui. O ser humano hoje, ele tem a extinção dele, que é o consumismo. Eu preciso ter isso. Eu já fiz essa pergunta aqui. Quantos de vocês já compraram alguma coisa e se arrependeram? Ah, mas gastei 300 e pouco de sapato, não gostei do sapato. Ah, olha as mulheres, né? Olha esse vestido aqui. Na hora ficou bom, agora não está mais bom. Enfim, os homens também têm os seus negócios, vai lá e compra uma vara de pescar, não vai pescar em lugar nenhum, né, Sandro? Né, Silvio? Não vai pescar em nada e depois se arrepende de comprar a vara que pagou uma fortuna ali assim. Enfim. A outra questão é que o imediatalismo. Eu quero agora. Hoje. Se Deus não responder a minha oração agora, eu fico bravo com Deus. Porque as coisas estão tão rápidas, a evolução está tão rápido, que eu quero tudo agora. Até nós comentamos alguma coisa ali, eu vou comentar depois também, de a inteligência artificial que está surgindo aqui com muita força aqui, e a rapidez. Aí ontem o Leonardo falou assim para mim, pai, você acredita que acho que é Japão, eles estão testando, já lançaram o 10G, que nós estamos patinando o 5G aqui ainda? Então, se o 5G que eu vi uma matéria é assustador, imagina o 10G. E aí eu fui dar uma pesquisada no 10G, lá no Japão mesmo, você usando 5G para você baixar um filme, você leva 1 hora. O 10G para você baixar um filme é segundos.
a rapidez. Você gostou, né? Por quê? Nós queremos o quê? A coisa que seja rápido. E isso mudou. A ciência mudou, a tecnologia mudou o comportamento nosso. E o povo hoje está o quê? Individualismo. Eu penso mais em mim, não mais num coletivo das pessoas. Isso está o povo aqui. Será que eu desliguei? Não. Não está funcionando. Aqui. Bom, vamos a algumas imagens aqui. E o comportamento do ser humano que ele muda. Que eu falei que ele mudou. Aqui está uma senhora. Ela decidiu casar com uma roda gigante. Está lá o sacerdote, sei lá quem lá, fazendo o casamento, porque ela se apaixonou pela roda gigante. Esse aqui, ele é um cientista, ele acabou separando, ele mesmo criou essa boneca e casou com a boneca. Essa senhora, é verdade que estou vendo, eu puxei, é verdade, essa senhora, ela casou com uma retroescavadeira. Vocês estão entendendo o comportamento? Eu estou falando do comportamento humano. Estão vendo aqui? Essa aqui casou com a pedra. As últimas informações que nós temos é que o relacionamento deles está meio frio. Não está aquecido. Essa senhora casou com uma ponte. Olha o nome da ponte. Ponte del Diabo, ponte do diabo. Estão vendo o comportamento, como é que está agora aqui? Eles se casaram, casou com uma cachorro. Isso aconteceu fora, também tem no Brasil. Mãe casa com a sua própria filha. Mãe e filha casam. Teve esse aqui no Brasil, e esse aqui é uma foto de fora do Brasil. Eu nem vou falar o relacionamento. Eu vou ficar daqui assim. A foto direita é pai e filha. A foto esquerda é sogro e genro. Só que o genro e o sogro se apaixonaram. Separou da filha para os dois casarem. E aí disse que vai ter filhos. Comportamento humano, irmãos. Comportamento humano. Esse rapaz, ele quis ficar igual a um animal. Então ele fez cirurgia para ficar igual um animal. Há quem queira ficar parecido com uma que a pessoa gosta. Como é que é o nome da mulher, mesmo, artista? Hein? A Jolene, ali. Essa moça do lado, ela fez 50 cirurgias para ficar igual. Ficou feia, né? O cara quis ficar igual o Michael Jackson ali assim, deixou uma barbinha ainda. O ser humano, estou falando de ser humano aqui assim. Essa aqui é a questão a França autoriza filmes sexo explícito para menores, que pode fazer. Esse aqui é Rio de Janeiro. Alguns meses atrás, a Lady Gaga veio cantar aqui, e ela conseguiu reunir 2,5 milhões de espectadores. 2,5 milhões que saíram do seu lar para ir assistir uma pessoa que cantou uma música exaltando Judas e entristecendo e esnobando a Jesus Cristo. 2,5 milhões aplaudindo, cantando junto. Estamos falando de comportamento de pessoas, como estão mudando. Você fala assim, mas eu não pratico isso, né? Então, do que estou praticando? O que eu faço? Muitas coisas aqui podem nos ajudar, mas podem nos atrapalhar, que eu vou mostrar para vocês aqui também. Muitas vezes novelas, né? Vocês conhecem a minha opinião, né? Novela, irmãos, tem traição, brigas, vingança. O que te ajuda uma novela? O
que te ajuda? Deus não muda o pecado é pecado. A mídia se orgulha em apresentar pela primeira cenas, né, de sexo entre dois homens, novela Liberdade, Liberdade, que é a Rede Globo, né? E teve a maior pico de audiência. O que o senhor quis assistir? Cena de sexo entre dois homens. E o pico de audiência foi lá em cima. Então, quer assistir? Lixo. Tá, informação, mas pode te tirar toda a atenção aqui. Fantástico, né? As pessoas às vezes querem gostar de assistir. Eu já vou chegar no que eu quero aqui para vocês aqui, né? O entretenimento do Facebook, do Instagram, aqui, do TikTok aqui. Jogos, irmãos, jogos. João 10:10 fala o seguinte, que o ladrão veio para matar e roubar. O ladrão veio para matar e roubar. Todos os jogos, todos não, pode colocar 90% dos jogos é de eliminar ou matar. Eu tenho que passar de fase, mas eu tenho que matar tantas pessoas. A Meire trouxe a informação para minha semana aqui, que ela leu uma matéria dizendo o seguinte: jogos e pornografia é o que mais está afetando o cérebro da juventude hoje. O que mais está tirando eles vício, isso é um viciante. Tanto a pornografia quanto esses jogos. E a maioria dos jogos, como eu já repito, você tem que matar. E a pornografia mata, casamento também. Chega aqui agora a inteligência artificial nos nossos dias, que é uma coisa que eu digo assim, assustadora, mas que vem mudando o quê? O comportamento do ser humano. A juventude está muito mais inteirada nessas questões aqui, e agora eu pergunto assim, qual é o futuro deles, da juventude? Nós estamos já 2 meses lá procurando alguém para trabalhar com a gente, não conseguimos, numa área de escritório lá. Uma saiu de lá porque ganhou tigrinho. Estava trabalhando com a gente, saiu, nem sei o que está acontecendo, e não para. Porque muitas vezes as pessoas não querem mais trabalhar, mas querem ganhar bem, mas não querem trabalhar. Meu sobrinho, alguém mandou um currículo para ele. Daí a pessoa que queria trabalhar falou assim, manda o que eu vou ganhar, quero ver, só vou avaliar se vale a pena ou não. Tudo isso pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Todos esses, pode ser o entendimento, a mudança. Então tudo isso que a gente vê de tecnologia, às vezes fica difícil pegar uma Bíblia e vir para a igreja, de estudar a palavra de Deus. E isso vem refletindo em nossa igreja também. Vocês não vão talvez enxergar aqui assim, né? Mas a comunhão nossa, essa igreja, ela caiu. Quer dizer que os irmãos nossos, nossa igreja, não está tendo mais comunhão com Deus. Isso é um relatório do mês passado, irmãos. As ofertas caíram também aqui, missão também caiu, estudo bíblico caiu, batizando caiu, o ensinamento caiu. Estamos o quê? Caindo. Então nós temos que ver assim, irmãos, aonde aquilo que eu mostrei para vocês está nos prejudicando, irmãos. A ciência cresce, a tecnologia cresce, às vezes. Então, para mim pegar a palavra de Deus e estudar, está sendo difícil. Então, as coisas que tem no celular, por exemplo, está ficando mais atrativo. Isso aqui é para todos, irmãos, para todos nós. Para mim, para todos nós. Então, nós temos que tomar um grande cuidado nessa questão também. Quando eu falei de novelas, Fantástico, Jornal Nacional, são horários, às vezes, que são apresentados na hora do culto. Quarta-feira eu estava aqui, teve um culto, irmãos,
fantástico aqui. O pastor fizeram aqui, o pastor falou assim, vamos fazer. Colocamos um banco aqui, colocamos um banco assim. Sente aqui, ele falou. E sentamos aqui, ficou parece mais aconchegante. Só quem estava aqui, tinha umas quase 20 pessoas aqui, né? Que benção de culto, irmãos. E estamos estudando aquele livrinho, que esqueci de trazer, mostrar para vocês, aquele livrinho, às quarta-feiras, né? Estava falando exatamente na questão do individualismo, né? Falou que Deus abençoa a nós, para nós abençoar outras pessoas. Por que às vezes não recebemos bens? Muito obrigado. Presta para mim. Esse aqui, irmão. Esse livrinho aqui, ó, nós estamos estudando. Que benção e que pena. Pouca gente está vindo estudar esse livro aqui. Você não sabe a riqueza que isso aqui é. Quando eu li assim, histórias do grande mestre, né? Deve ser legal, mas é um baita de um livro. E o pastor trouxe assim em rodinho, nós começamos a conversar, ele fazia as perguntas, ele fazia as perguntas, nós respondíamos as perguntas junto, que assim. E que estudo que foi, que estudo que nós estamos tendo. Irmãos, espero em Deus que você esteja estudando em casa, aquele que por algum motivo não pode vir aqui. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, mas jamais converte o mundo a Cristo. Já perceberam essas questões aqui? Que as pessoas, às vezes, nós aqui da igreja, às vezes nós, digo assim, a questão, queremos que ficar mais parecido com o mundo, em vez de trazer o mundo para cá, digo no sentido de trazer as pessoas do mundo para cá, nós queremos ficar parecido com eles. Isso aqui é o grande conflito que fala isso aqui, não é invenção nossa aqui não. Aí não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram lá e disseram, onde estão aqueles homens que viram a sua casa esta noite? Tragam-nos aqui fora para que tenhamos relações com eles. Quer dizer, quando os anjos foram avisar a Ló que se ia destruído, os homens viram e foram atrás. Atrás para fazer o quê? Queria ter relação com eles. Que ponto que chegou o ser humano? Que ponto chegou o ser humano? Tem que chegar lá. E aí, olha que também, logo que pai pervertido, que fala assim, ó, e disse, não, meu amigo, não faça essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazer-eles para que vocês façam com ela o que bem entender. Que pai que é esse? Mas não faço nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. As filhas não. O que aconteceu com eles aqui? Ó? E feriram e seguiram os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quer dizer, aqueles perversos homens que foram lá, ficaram cegos e viram assim, opa, alguma coisa está acontecendo comigo, algum juízo. Não. E ainda foram apalpando para ver se encontravam a porta, ver se queriam ainda ter relação com os homens. Incesto, união sexual entre parentes de um grau proibido por lei. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia uma filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho e não há homens nos redondezas que nos possuamos, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então o deitaremos com ele, para preservar a linhagem de nosso pai. O que as filhas fizeram? Tiveram relação com o pai, ficaram grávidas. E aqui das 2 filhas veio a nação Moabitas e Amonitas. As 2 nações mais perversas contra Deus. Por um quê? Um erro. Erro. Lógico, entre essas 2 nações, existem pessoas boas. Elas foram mal, querendo de rei, foram. Mas uma delas saiu Ruth, que um dia eu preguei aqui sobre a das mulheres. Dia das Mulheres, Internacional da Mulher, né? Uma delas saiu Ruth, que foi uma bênção. Disse depois o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se eles têm feitos, corresponde ao que eu tenho ouvido. Não sei e eu saberei. Gênesis 18, 20 e 21. O que disse Deus? Lá em cima, lá Jesus falou assim, o que está chegando de relatório dessas 2 cidades é tão grande que eu vou descer para ver se é assim mesmo. Agora eu pergunto para vocês, anjo mente? Não mente. O relatório é um relatório certo, correto. E Jesus disse assim, eu vou ter que descer para ver o que está acontecendo com as 2 cidades mesmo.
Temos aqui então uma sequência de anúncio, juízo e execução. O anúncio aqui é o juízo investigativo, que é uma doutrina da nossa igreja. Vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Então viu o anjo que voava pelo céu, que tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Gloriai-me, pois chegou a hora do seu juízo. Aquele que adora fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então Jesus ainda não mandou o juízo, porque todos têm que saber de Cristo. Então, a primeira coisa aqui vem o anúncio. Sodoma e Gomorra, então, não conhecia Deus. Deus, em sua misericórdia, permitiu que raio de luz resplandecesse por entre as trevas morais. Quando Abraão libertou dos imenitas, os cativos, foi chamar a atenção do povo para a verdadeira fé. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e seu culto ao Deus invisível foi assunto de quê? Ridículos entre eles. Olha o que Abraão está fazendo, olha o tipo ali. Em vez de aproveitar a vida, não ficar cultuando. Então, eles conheciam a Deus, eles não foram destruídos assim, mas eu não sabia, não tinha essa conversa não. Por misericórdia, Deus manda sempre mensagem de advertência. O Senhor apareceu a Abraão por meio dos carvalhais de Maré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, por volta do meio-dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Gênesis 18, 1 e 2. 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Os 2 anjos que os homens queriam lá. Quando os avisou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se em terra, prostrou-se o rosto em terra. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. 2 anjos foram para Sodoma. E Abraão permaneceu com o Senhor. Então os 3 que desceram eram 2 anjos e quem mais? O Senhor. Que ele disse assim: eu vou descer para ver o que está acontecendo lá. Os 2 perguntaram a Ló: vocês têm mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos prestes a destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, aos quais iam casar-se com as suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas ele pensava que estavam brincando. Gênesis fala sobre isso aqui, ó. Ló voltou triste à sua casa e referiu-se à história do seu insucesso. Então os anjos o mandaram levantar-se e tomar sua esposa e filha, que ainda estavam em cidade, e deixaram a cidade. Ló, porém, demorou-se para partir e ficou mais um tempo ali. Então ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que vocês não pratiquem os seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Apocalipse 14, tipo assim, daquela foi avisado para sair, hoje também tem advertência para sair. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar que tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, toda a terra e planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então exclamou em potente voz, dizendo: cai, cai a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave, imundícia detestável. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe sua marca na testa ou na mão, e a fumaça do seu tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso nem dia nem noite. Do mesmo modo que foi anunciado para Sodoma e Gomorra destruição, também virá aqui. Do mesmo modo que foi assim: sai dela, povo meu, é para sair também agora aqui. Estamos já quase no final aqui, irmãos. Se o próprio Ló não houvesse se manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. Pela demora dele, a esposa não escapou. A influência do seu exemplo teria salvo do pecado que selou sua predição. Noé não somente construiu uma arca, mas também pregava sobre o dilúvio.
Os valdenses pregavam sendo mesmo perseguidos. Ellen White fala que em 43 e 44 de 1800, falava que 2 mensagens já foram pregadas, estamos vivendo a terceira mensagem do Apocalipse, para quem adora a imagem da besta. Aqui, irmãos, tem uma imagem, do como foi advertido no passado e advertido agora para nós também, daquele Papa que faleceu, né? Que está aqui numa reunião do concílio e tudo mais aqui. A história que vem hoje para nós dizendo o seguinte, né? Que esse Papa que veio agora é o 8º rei. E aqui as 2 mensagens dizem assim, que caiu a grande Babilônia, que foi derrotada. A primeira Babilônia, os médios e os persas, lá em Daniel. Agora estão falando da Babilônia mística, que ela diz que vai cair. E aqui a gente já tinha até conversado com o Ademir, não nesse sábado, no segundo sábado, a gente vai começar a fazer o culto às 7 horas da manhã, novamente aqui, né? E o primeiro tema que a gente vai trazer para vocês aqui, além das outras coisas aqui, vai dizer se realmente o Papa que está agora é o 8º rei, que estão falando agora sim ou não, se ele é ou não é. Então, se tem curiosidade de ver se esse Papa que está aqui é o 8º rei e está vindo Cristo aqui ou não é. Então, você não pode perder daqui 2 sábados, 7 horas da manhã aqui. A gente vai analisar esse ponto com vocês aqui também. França, quero falar um pouquinho da França aqui. É o único país no mundo que passou pelo Congresso dizendo que Deus não existe. Vocês sabiam disso ou não? Quando foi votado essa emenda, o povo saiu pela praça e comemoravam, dançavam e festejavam. Quando um país diz assim, foi votado no Congresso, Deus não existe. O povo, em vez de chorar, lamentar, dizendo, vocês estão errados. Eles vão para a praça e festejam, comemoram. Nas Olimpíadas que teve, agora o último aqui, como é que foi a abertura? Colocaram, fosse uma santa ceia, com pessoas que vocês viram. Eles não acreditam em Deus. Lógico que temos que acreditar em Deus. Lógico que acreditam em Deus. E aí você entende o que Apocalipse 11, verso 8 fala? Você quer ler novamente para entender? É a última slide aqui. Então, 11, verso 8 fala assim, que o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, que nós vimos que Sodoma matou a Cristo. Que jeito? Com o pecado. Eles não estavam nem aí para as coisas religiosas. E aí fala de Sodoma aqui, né? Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Falando das praças. Como é que Cristo foi crucificado? Como é que se pode dizer que esse Egito é a França de hoje? Ela nem existia na época ou existia? Existia sim. Daniel fala dos 10 reinos, que é a Europa de hoje, de Portugal, de Itália, de França. Só que França nessa época tinha outro nome. Ela mata assim Cristo, a França de hoje, dizendo assim que Deus não existe. Aonde? Na praça. Crucifica aonde? Cristo na praça, dança. Agora, quando um povo sai de casa, 2,5 milhões, vai atrás de um ser humano, está dizendo o quê? Matando a Cristo também. Quando nós deixamos aqui de fazer algo para a igreja, ou das coisas espirituais, como eu passei para vocês ali assim, estamos nós também negando a fé, matando a Cristo. O que eu ganho ficando em casa, por exemplo, ali, uma quarta, um domingo, assistindo algum programa? Que benefício espiritual que eu tenho, em vez de estar aqui na igreja? Quando nós se reunimos, agora foi sábado passado, os 4 anciões, eu achei interessante que os 4 tiveram a mesma preocupação. O que fazer para trazer o povo para a igreja? O que fazer? Então, muitas vezes, a gente fala passado, no passado eles eram muito rudes. Nós também somos rudes, mas educadamente. Somos muito educados. Mas a nossa perversidade está sendo a mesma coisa que no passado. Então, que Deus possa nos abençoar a nós, assim, tomarmos decisões para Cristo. Se você pega hoje, você vai na Arábia, eles se vestem a mesma coisa, você vai em países muçulmanos, eles se vestem a mesma coisa. Irmãos, a vida deles é a religião. O trabalho é a sequência.
O pastor Luiz Thomas, que vocês conheceu, foi nosso pastor aqui, ele estava lá em Israel, comprando algumas coisas numa loja. E 3 horas da tarde, lá na mesquita, toca aquela musiquinha lá para fazer oração. Ele largou o pastor lá, pegou o netinho, virou em direção, o pastor viu o tapetinho no chão com as marcas do joelho e orou. Dinheiro? Não quero saber não, depois. E roube alguma coisa para ver se não sai assim a mão de lá. É o que acontece. E o pastor teve que esperar 15 minutos o cara orando lá, que depois levantou, o que o senhor quer mesmo? A vida deles é religião. E aqui, às vezes, muitas vezes a nós mesmo, a gente que se tomar cuidado, cada um de nós tomar cuidado, se a religião não está segundo, terceiro plano. Para frente aqui, né? O anúncio, as 3 do passado, as 3 de hoje, Jesus vai voltar, juízo, desde 1844, já estamos julgando, né? Está sendo julgado esse mundo, que é um juízo investigativo, desde 1844, a execução, a volta de Jesus que nos falta. Então, já está sendo anunciado? Já está passando o julgamento? Já. O que falta? A execução, com a volta de Jesus Cristo. Apenas isso. Que Deus te abençoe e me abençoe. Bondoso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, por esse momento nós passamos estudando a Tua Palavra. Que isso nos sirva de alento do que o mundo está acontecendo, está passando, que nós possamos não nos acostumar com os acontecimentos, a mudança, e sabendo que o Senhor muito em breve está voltando. Renova a nossa fé, nos converte a cada dia, todos nós, para o Senhor. Permanece morando no nosso